Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo eu estarei mostrando como criar um banco de dados e suas tabelas em tempo de execução a partir de uma aplicação desenvolvida em C#, tá ok? Eu estarei utilizando como banco de dados o nosso PostgreSQL, no ambiente de desenvolvimento PGAdmin, porém tudo será executado em C#, então vamos lá. Eu desenvolvi aqui uma telinha, já coloquei dois botões, um para criar o banco de dados e outro para as tabelas. E vamos para o que interessa, não é isso? Mas antes de mais nada, eu vou criar uma classezinha, que essa classe será a classe de criação, né? E conexão, e a classe para conexão com o banco de dados. Então, eu vou vir aqui criar, adicionar, classe, tá ok? Essa classe vai se chamar banco. Vamos adicionar. E aqui a gente tem a nossa classe. Como eu vou trabalhar com o PGAdmin, com o PostgreSQL, eu vou precisar importar uma biblioteca. Então vou vir aqui no meu projeto, gerenciador de pacote no get, procurar npgsql. Procura por npgsql. Logo esse primeiro que aparece aqui, você instala esse pacote com as DLLs do PostgreSQL, né? Para a gente fazer a nossa conexão. Está instalando aí, dá um OK, começa a instalação, já instalou aqui as nossas bibliotecas necessárias, já posso fechar, e aí eu vou fazer a chamada, né, dessa biblioteca. Eu só vou precisar de um aqui, que é npgsql, certo? Dentro na minha classe, eu também vou precisar chamar using system.data, certo? Logo mais vocês vão ver o porquê disso. Dentro da minha classe aqui, eu vou criar um public, que será para nossa conexão aqui, né? Que será utilizado para abertura do banco de dados, né? Abrir a conexão com o banco de dados, na verdade. Vou chamar um DB connection e vou chamar ele de abrir conexão, certo? Essa aqui será uma abrir conexão com o servidor. Vou colocar aqui, servidor, tá ok? E vou fazer uma segunda também, mas que será para a conexão do banco, tá ok? Conexão do banco. Então, fica dessa forma aqui. Tudo certo? Esse tipo de comando, ele exige um retorno. E aí ele vai ter um retorno npgsql connection, ok? E dentro, aqui nos parênteses, eu vou definir o que é que eu vou estar chamando. Eu vou estar chamando a minha string aqui de conexão, né? Vai ser a minha conexão. Como estou trabalhando com o PostgreSQL, então eu preciso chamar o server, que é localhost. Eu preciso chamar a porta, que vai ser a 5432. Eu preciso do user ID, tá bom? Que é o próprio Postgres. E eu preciso da senha, o password, certo? No meu caso aqui, o password está desabilitado, mas aí no de vocês colocam a senha do Postgres de vocês, certo? Poderia ser qualquer senha aí, você vai saber qual é a sua senha. No meu caso eu vou deixar assim, sem senha, porque está desativado a solicitação de senha, ok? E aqui na conexão com o banco vai ser a mesma coisa. A única diferença aqui
é que eu tenho que adicionar, além do password, eu preciso adicionar qual será o meu banco de dados, porque já que será uma abertura de conexão com o banco de dados, eu tenho que especificar qual é o banco de dados. Então, eu coloco database, recebe o nome do meu banco de dados. Eu vou colocar, o nome desse banco de dados vai ser teste, certo? É o nome do banco, vai ser teste. Mas aí você coloca o nome que você quiser, de acordo com a sua necessidade aí. Eu vou criar um método aqui, do tipo público, que vai se chamar criar banco, certo? Criar banco. E dentro desse métodozinho aqui, criar banco, é que eu vou estar criando meu banco de dados. Assim como eu vou precisar criar um segundo método também para criar as tabelas. Antes de mais nada, eu vou fazer um try catch, que é para fazer um tratamento, né? Tem que fazer um tratamento aqui, caso der algum erro. Colocar dessa forma. Por enquanto eu não vou colocar uma mensagenzinha. Por enquanto. E aí eu vou precisar fazer meu comando aqui de conexão, né? De abertura de conexão. Então vou usar um using. Esse using ele vai servir para quando você executar aquele método, ao final ele automaticamente vai fechar essa conexão. Você não precisa colocar lá o close, né? O close, conhecido como close. Eu vou chamar o abrir conexão, que é justamente esse comando que está aqui em cima, certo? Eu abrir conexão. Só um minutinho, servidor. Abrir conexão servidor, certo? E dentro dele eu vou abrir a minha conexão. Então dou um open, né, com ponto open, e vou fazer um outro using para o nosso comando, certo? Vai ser o com, que vai receber uma conexão ponto create command, tá bom? Então aqui, ó, eu abri a conexão, vou dizer que a variável com vai receber a conexão com o servidor. Eu criei aqui um comando, certo? Tem uma variável com que vai receber a criação do comando. E dentro dele aqui eu vou colocar, vou chamar o comando, né? E vou definir o command text com o que eu quero executar. Se fosse, por exemplo, a chamada select, insert, seria a mesma coisa aqui, certo? Mesma coisa, só ia alterar o que eu vou fazer agora, que no meu caso aqui, eu vou fazer um create database. Eu quero criar um banco de dados, certo? E vou dar o nome aqui do banco de dados, que eu defini aqui que seria teste, tá ok? E após isso, só preciso executar, né? Esse comando, utilizando o execute noQuery. Tá aqui. Então, eu acabei de chamar um comando, né? De criação de banco de dados chamado, esse banco de dados vai chamar teste, ok? Agora eu vou precisar, vamos fazer esse teste. Eu vou chamar esse método aqui lá no meu botão de criação de banco, no meu forms. Só que aqui, para ter uma certeza que vai funcionar corretamente, eu vou colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Então, se caso dê tudo certo, ele vai me dar mensagem informando aqui, ó, que foi criado o meu banco, né? Então eu coloco assim, ó, banco criado com sucesso, ok? Tá dando um erro, mas é só a referência aqui que eu tenho que chamar, que é using 16 forms. Using 16 forms. Pronto.
Aqui eu venho no meu formulário, no meu botão, 2 cliques, e aqui dentro eu vou chamar, né, o método. Vou primeiro fazer definir aqui, né, que eu vou precisar chamar vou acessar lá minha classe, no caso, minha classe banco, e vou colocar aqui, ó, banco ponto criar banco. Pronto. Então eu vou testar aqui para ver se vai dar certo, se ele vai criar meu banco de dados. Ok? Está executando. Enquanto ele executa aqui, já vou mostrar ó, que não possui aqui nenhum banco de dados chamado teste. Ok? Vou até atualizar aqui, ó. Não tem nenhum chamado teste. E aí, conforme eu executar aqui a minha aplicação, criar banco de dados, cliquei, ele demora um pouquinho. E aí a mensagem aqui, ó, banco criado com sucesso. Agora eu vou fechar aqui e vou conferir lá no meu Postgres se foi criado realmente o meu banco. Ó, tá aqui ó, o banco teste. Vou olhar aqui se ele tem alguma tabela. Ó, as mesas, né? Aparece mesas, mas deixa eu voltar para o inglês aqui, ó. Tables. Está completamente vazio, não tem nenhuma tabela. Então agora a gente vai criar as tabelas. Então vai ser basicamente a mesma coisa. Voltando aqui na minha classe, basta que eu faça isso aqui, ó. Eu vou copiar tudo isso aqui para adiantar o processo. Colo logo aqui mais abaixo. E aqui vai ser o criar tabelas. Aqui a conexão agora vai ser com o banco. Ele vai abrir a conexão com o banco. Vai criar comando do mesmo jeito. E aqui eu vou colocar assim, ó, banco, tabela criada com sucesso. Vou criar só uma tabela. E aqui o comando SQL vai ser o create table agora, certo? Create table. O nome da minha tabela. Tabela eu vou colocar produtos, por exemplo. Produtos. Abrir um parênteses aqui. Vou dizer que essa tabela produtos ela vai ter algumas colunas. Colunas essas que vai ser ID. Ela vai ser chave primária. Certo? Ops, esqueci aqui. Ela vai ser serial porque ela vai inserir automaticamente, né, a numeração em ordem crescente. Então vai ser serial, chave primária e não vai aceitar nulo, certo? Vou colocar uma segunda coluna, vai ser descrição do produto, vai ser do tipo baixar e a quantidade de caracteres 50. E vou criar um outro que vai se chamar valor e vai ser numeric. Pronto. Com isso eu já vou estar criando minha tabela produto. Tudo certo, tabela criada com sucesso. Ah, e antes que eu esqueça, falta apenas eu voltar aqui no meu formulário, 2 cliques no botão no btn tabelas, e aí eu vou chamar também ó, banco.criar tabelas agora, certo? E aí vamos executar para ver se vai dar certo. Executando. E aí eu vou criar tabelas. Aguardo um pouquinho. Tabela criada com sucesso. Vou dar um OK e vou aqui no meu pgadmin para ver se ele já vai atualizar, né? Ó, ele já atualizou aqui. Eu estou no meu banco teste. Tabela produtos. E as colunas aqui, ó, que eu defini. ID, descrição e valor.